Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita deliciosa para vocês. Esse é o melhor nhoque que você vai comer na vida. Ele fica, gente, simplesmente perfeito. E detalhe, não é feito com nenhum tubérculo, somente com trigo. Bora conferir a receita? Aqui eu tenho uma panelinha de fundo grosso e nela eu vou adicionar 250 gramas de água, 250 ml, 250 gramas de leite integral, 250 ml, 12 gramas de sal, uma colher de chá mais cheinha, 140 gramas de manteiga sem sal. Gente, é mais ou menos 3/4 de um tablete. Nós vamos ligar o fogo aqui e deixar essa mistura derreter e ferver para podermos dar sequência. Pessoal, esse processo até aqui nada mais é que uma patachu. Aquela massa que a gente usa para fazer carolinas, profiteroles, tá? Diversas preparações, aquelas bombas que vende nas padarias recheadas com creme. Essa seria a mesma base. É claro que a gente colocou sal aqui e vamos colocar alguns outros ingredientes, como queijo. Mas é a mesma técnica até esse momento. Assim que ferver, nós vamos adicionar a essa mistura 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, que é mais ou menos uma xícara mais 3/4 de xícara. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Eu já vou deixar aqui do ladinho e assim que ferver vamos incorporar. Olha, nossa mistura já ferveu, a manteiga diluiu por completo, então eu vou adicionar essa farinha em uma só vez. Então vamos mexer para diluir bem e formar uma massa homogênea. Lembra que eu falei para vocês sobre ser a mesma técnica da patachu? Quanto mais a gente seca essa massa aqui, é o que vai dar aquele crescimento dessa massa no assar. O nhoque é a mesma coisa. Eu preciso secar essa massa aqui na panela. Quanto mais sequinha ela tiver, mais o meu nhoque vai crescer lá no final. Pode observar que como minha panela não é de teflon, o ponto correto aqui, ó, ela começa a grudar no fundo da panela. Ó, quando eu pego um pedaço de massa, ela não se une mais ao resto novamente. E esse é o ponto que eu preciso. Nós vamos retirar essa massa da panela agora e vamos levar para a planetária. Pessoal, aqui eu coloquei a massa aqui na planetária e eu vou usar o batedor raquete para incorporar os ovos nessa massa. Caso você não tenha planetária, não tem problema nenhum, tá? Por muito tempo eu fiz à mão e dá super certo. É mais difícil porque é pesado para incorporar os ovos e tal, mas você faz igualzinho, tem o mesmo resultado. Olha, com a planetária ligada aqui, eu vou começar a incorporar ovos de um em um. Eu coloco um ovo e deixo bater até incorporar muito bem. Só quando está totalmente misturado eu adiciono o próximo. Olha, esse ovo veio com 2 gemas, hein? A quantidade de ovos, pessoal, vai depender do tamanho do seu ovo. Se for um ovo de 50 gramas, vai dar em torno de 8 ovos. Se for 60 gramas aqui como os meus hoje, vai dar em torno de 7. Então vai colocando aos poucos que eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Agora que está quase no final, antes de eu incorporar aqui o último ovo, eu vou adicionar o queijo. O que eu preciso? Que a minha massa ainda esteja morna, tá? Aqui ela tá morninha, para esse queijo incorporar bem na massa. Eu vou adicionar 100 gramas de queijo parmesão fresco que eu ralei na hora. Pode ser um queijo gruyère, tá? Ou até um gouda, mas aqui o parmesão vai dar um resultado maravilhoso. Eu vou misturar bem esse queijo, ó. E agora vamos conferir para ver se já deu o ponto. Como que a gente sabe o ponto desse nhoque? Ó, eu pego um pouquinho de massa e eu vou esticar entre os dedos. Você viu que puxou, mas agora não tá mais puxando, ó, tá um pouco firme ainda. Então não deu o ponto. O ponto correto tem que puxar um fio constante. Então é porque ainda falta ovo. Eu vou colocar mais um ovo aqui. Esse já é o 7º ovo de 60 gramas que eu tô colocando.
Olha só, gente, esse é o ponto correto, ó. Eu puxo minha massa e ela puxa um fio, ó. Nesse ponto aqui minha massa está pronta, eu vou retirar da planetária. Agora, eu vou colocar essa massa em uma manga de confeitar. Eu posso ou não utilizar um bico aqui perlê grosso, tá? Esse é o 1A da Hilton, é o maior que eu tenho aqui. Mas se você não tiver, coloca só na manga e faz um corte que dá certo da mesma forma. Eu vou colocar um pouco de massa aqui. E lembrando, pessoal, se eu tenho uma janta para servir, se eu vou ter convidados, eu faço esse processo, eu deixo minha massa pronta, eu já coloco nas mangas de confeitar, pode ser até uma manga maior para caber tudo, e eu deixo na geladeira até o momento de fazer o meu nhoque. Na hora de servir, eu vou cozinhar eles ali na água e finalizar, tá? Esse é o processo. Então deixa a massa esfriar, se quiser deixar um pouco na geladeira para ela ficar mais firme, mas se quiser cozinhar de imediato também dá super certo. Nessa altura ela já está mais fresca. Enquanto nossa massa descansa um pouco, vamos fazer um molho para finalizarmos esse nhoque. Aqui eu tenho uma panelinha de fundo grosso e eu vou adicionar 25 gramas de manteiga, uma colher de sopa. Eu vou deixar essa manteiga derreter aqui por completo para entrarmos com a farinha de trigo. Eu já ensinei essa aula lá no passado, gente, uma aula muito antiga. Eu ensinei a fazer com molho ao suco. Hoje nós vamos fazer aqui com o bechamel, uma outra situação, um molho branco que fica muito gostoso também. Embora o meu preferido para esse nhoque seja um molho vermelho. Olha, minha manteiga já derreteu aqui, eu vou adicionar a farinha de trigo e nós vamos misturar bem aqui e cozinhar aqui por 1 a 2 minutinhos essa farinha com a manteiga. E só então vamos incorporar o leite. Deixa pegar, vai mexendo, mexendo para cozinhar essa farinha. Isso é o que vai espessar o nosso molho. Agora que já deu o pontinho aqui, ó, já cozinhei, eu vou entrar com 1 litro de leite de uma vez só. Se você não tiver muita experiência, coloca o leite até gelado que é mais fácil para você, tá? Para não empelotar. O importante é jogar de uma vez só e mexer bem. Um fouet também é bem válido para, né, se ficar algum gruminho, é mais fácil de você bater essa mistura. E agora é isso aqui, cozinhar até ele engrossar. Vou colocar uma noz moscada aqui raladinha na hora, que é super tradicional nesse molho. E também temperar aqui com 10 gramas de sal, uma colher de chá. E agora é só deixar esse molho ferver e engrossar até a espessura desejada. Se eu quero um molho mais grosso que isso, gente, eu posso colocar mais farinha de trigo e manteiga lá no começo. Se eu quero um molho mais ralo, depois eu vou deixando o ralo com mais leite. Então é uma questão de gosto. Como eu vou servir com nhoque, com uma massa, eu não gosto de um molho muito grosso, tá? Eu gosto de um molho mais fluido, por isso que eu usei essas proporções. Eu vou deixar ele cozinhando em foguinho baixo ali atrás, enquanto a gente cozinha o nhoque aqui na frente. E olha que fácil que é. Agora eu vou espremendo, olha, a minha manga e cortando com a faquinha, tá? Você pode molhar a faquinha na água para facilitar. No começo parece difícil, mas depois corta tão rapidinho que ninguém nem vê, tá? Ó, é o jeitinho mesmo. Lembrando que aqui a gente corta eles pequenos porque eles também vão dar uma crescidinha. Depois aqui de uns 3, 4, 5 minutinhos, olha, cozinhando, eles sobem a superfície, olha, eles inflam um pouquinho, né? Aí eu venho com a escumadeira e retiro o meu nhoque. Tá? Olha que lindos que eles ficam, gente, ficam tão cremosos. E agora vamos montar um prato aqui com o nosso molho para vocês verem o resultado. Eu sirvo com o nhoque. Olha, eu gosto do molho nessa textura um pouco mais fluido, como eu falei para vocês. Questão de gosto, pode engrossar mais. Vou ralar um queijinho parmesão aqui na hora. Uma folhinha de salsinha para decorar e agora é só se deliciar com essa delícia. Gente, olha isso, olha essa textura. É inexplicável para vocês a textura desse nhoque. Vocês têm que fazer para provar e me contar aqui no comentário. Ela parece um creme, olha. Ela é muito cremosa, não tem nada daquele nhoque de trigo. É indescritível o sabor. Lembrando que muitas pessoas gostam de fazer isso que eu fiz em um refratário, tá? Servir o nhoque, o molho por cima, o queijo e levar no forno para gratinar. E só então depois serve.
Eu prefiro assim, tiro da água, já sirvo o molho com um queijinho, para mim fica muito mais saboroso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!